Olá, estamos mais uma vez aqui com Pode Falar em Direito, com o Dr. Feliciano Júnior, mas hoje comigo, o Feliciano Neto, e hoje aqui com uma convidada muito especial, muito querida, amiga de certo tempo, que mais uma vez vai trazer doçura, clareza, ternura para o nosso encontro, que é a doutora Viviane Eupídio de Saquezado. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora Viviane. Boa tarde. Que honra tê-la aqui conosco. A honra é minha. O nosso encontro de hoje com a doutora Viviane vai abordar questões jurídicas, mas nós sabemos aqui, Vivi, que, permita-me, Vivi, Claro, né? Somos claro, amigos. claro, somos e há muito tempo, há muito tempo. Assim, as nossas questões jurídicas, assim, a gente tem uma perspectiva de analisá-las sempre pelo viés da vida das pessoas, pelo viés da humanidade. Porque analisar as questões jurídicas sem essa preocupação, assim, tira a questão das pessoas que fazem parte das relações sociais, dentre elas as relações jurídicas. E você, como advogada, como uma profissional da área jurídica, e que tem muito a nos ensinar, tanto pela sua trajetória profissional, como pela sua trajetória de vida. Então, assim, para começar essa nossa conversa, Vivi, me diz uma coisa. Como é que foi a tua trajetória? Você é formada em Direito desde quando? Por onde? Como foi? Eu sou formada pela Unifor, desde colegial em 95.1. Meu Deus, não Você parece? era nascido? Obrigada. Você já era nascido. Em 95.1, colegial pela Unifor, como eu já falei, né? Depois fui trabalhar na OAB. Na época em que o seu avô, doutor Feliciano de Carvalho, era presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem. Que legal. Na época também do Paulo Quezado, que era o presidente da Ordem, da seccional, neste período. E eu fui nos 2 mandatos, do Paulo Quezado e do doutor Feliciano de Carvalho, seu avô. E então fiquei 6 anos nos 2 mandatos deles. Sim. E mais 1 ano, que foi no mandato do Hélio Leitão. Aí, com 7 anos, eu já no mandato do Hélio Leitão, o qual o doutor Feliciano não era mais o presidente do Tribunal de Ética, eu fui convidada a advogar no escritório dele. Aí eu saí da ordem muito sentida, na época o Hélio Leitão também ficou muito sentido em eu sair. E fui trabalhar com o doutor Feliciano, depois fui para ficar com o seu pai, o Feliciano Júnior. E já estou há 27 anos com eles dois, trabalhando com eles dois, como o tempo voa, E a 27 parceria anos. do vovô deu certo, né? E na OAB eu aprendi muito com o doutor Feliciano, muito mesmo. Como é trabalhar com ele, Vivi? Trabalhar com ele é eu não sei te dizer, eu me sinto assim, me sinto profissional, me sinto da família dele. Ele é uma pessoa maravilhosa que todos os dias eu aprendia muito, porque ele é uma pessoa muito ética, muito correta. Eu, assim, tenho muita gratidão, porque eu aprendi muito com ele. Na época, eu era diretora de secretaria. Do tribunal? Do Tribunal de Ética e Disciplina. Então, a gente tinha uma metodologia de trabalho muito intensa. Sim. Ele organizou... Eu estou acabando de falar dele, Não, mas fique à vontade. Ele organizou tudo lá no tribunal. O tribunal praticamente existia de nome, mas na realidade ele não funcionava antes do doutor Feliciano. Mas na época do doutor Feliciano, ele organizou tudo. Regimento, organizou na OAB, com relação ao tribunal. Os julgamentos... Tudo organizado e eu assessorando ele assim com o maior orgulho. Por mim, quando ele saiu de lá, foi assim como se fosse uma facada no meu peito. Era um vazio chegar lá. Vazio, olha, eu passei aquele 1 ano lá na OAB, assim, sentindo muita falta. Vivi, que legal. Muita falta. E quando ele me chamou para trabalhar com ele, foi assim uma realização total. Que bom, Vivi. E assim, tanto que até hoje eu estou eu estou com a família. Sim. Com a família. Que legal, Vivi. E assim, eu imagino, né, que assim, você ter esse testemunho para falar, e numa situação que, creio eu, né, eu não imagino como deva ser, porque não presenciei, né, mas cogito
que deva ser tenso trabalhar no Tribunal de Ética, né? No sentido do estresse, das questões envolvidas, mas não? com o doutor Feliciano eu não sentia tanto peso. Não sentia porque era uma organização advinda dele e de mim. Sei. Que com essa organização, tudo se fluía. Sei. Tudo se tornava mais leve. Ele passa uma segurança em relação a essas questões, não é? Então dá uma tranquilidade para todo mundo. Porque os processos eram de advogados contra advogados administrativos, na seara administrativa, e de clientes contra advogados, né? Sim. E a gente eu, no caso, fazia audiências de conciliação de advogados contra advogados, e o doutor Feliciano presidia o tribunal nos julgamentos, que os julgamentos eram cada julgamento era uma vez por mês. E eu estava presente a todo momento. O que ele precisava, eu era o braço direito dele. Eu posso dizer que realmente, legal. E com muito orgulho. É interessante a OAB ter esse mecanismo, não é? A gente fez história. Nós fizemos história e deixamos exemplo para os outros seguirem com a maestria. Sim, assim, a partir dessa referência. Porque eu imagino a partir dessa referência. Que nos outros conselhos de classe devam existir, né, procedimentos disciplinares, etc., né, mas, ao mesmo tempo, a questão do advogado, da advocacia particular, ela é peculiar, né, porque um advogado está sempre, para trabalhar profissionalmente, agindo contra outro colega. Exatamente. Então, a situação deve ser muito limítrofe, né, para gerar um problema de... questionar a postura de um, de outro. Muito delicado. Então, assim, é legal saber que você, então, começou a vida profissional a partir dessa atuação e ao lado de alguém que é muito querido para mim, que é o vovô. E para mim também. E que tem esse magnetismo, né? Ele tem uma coisa uma energia que fortalece quem está perto dele. Além ele é uma pessoa muito empática, né? Ele se coloca muito no lugar do outro, né? Ele também é muito humano. Sim. E por ser assim, o trabalho vai crescendo, vai fluindo. Há aquele magnetismo. Isso é legal. É muito bacana, muito bacana. Foi muito bacana e algo que marcou na minha vida. Foi um divisor de águas. É um privilégio, assim. Foi um privilégio, porque da Unifor fui para a OAB, da OAB já vim com ele para cá e já estou aqui. Assim, eu que sou neto, né, eu gosto de fazer a propaganda e de bajular também, né? Mas eu não, que já rodei. Gente, mas sabe? Não tem como, né, Vivi? Não tem como. Mas assim, eu já rodei Teresina, Maranhão, outros estados, e as pessoas perguntam: o que é que eu sou do doutor Feliciano? Porque vem meu nome. Aí eu sempre tenho que dizer que sou Feliciano Neto, embora não tenha Neto no nome, mas, né, para poder identificar. Para poder identificar. Porque tem o Júnior. As pessoas confundem, exatamente. E eu me sinto muito orgulhoso de juízes no Piauí, de professores da Universidade Federal do Maranhão fazerem referência a ele, e isso me envaidece demais. Não. E nós temos esse ponto em comum, né? E me envaidece, assim, no sentido, eu no fórum, na advocacia, na labuta, né? Nossa, na nossa rotina, as pessoas, quando me olham, veem ele. Que legal. Eu me sinto, assim, orgulhosa. Cadê o Feliciano? Sim. Não é nem Viviane, tudo bem? Como é que você está, minha filha? Não, é logo juiz, promotor, advogado. Cadê o Feliciano? Como é que ele está? E a doutora Viviane Eupídio, na trajetória de advogada? Ela tem uma área de atuação predileta? Ela tem alguma coisa que ela gosta mais de fazer do que outra? Como é a sua atuação na vida profissional como advogada? A minha atuação predileta é família, direito de família. Família, tudo que envolva. Quando eu estudava no Cearense, aí na época tinha, não sei se hoje nas escolas tem, o teste vocacional. Aí eu fui fazer o teste vocacional, primeiro, assistente social. Aí eu acho que essa puxada, e segundo direito, essa puxada envolveu muito a minha opção em escolher a área de direito de família. Eu gosto muito. E assim... Eu gosto muito de mediar. Pronto, é uma questão... Mediar. Que assim, se a gente for parar para ver, eu acho que toda relação humana, ainda que seja uma disputa comercial entre dois grandes empresários e tal, envolve muitas vezes muito sentimentalismo, né? Envolve muita mágoa, muito rancor. É lavação de roupa, né? E isso prejudica até negócios que, em tese, são só econômicos, que devem ser objetivos, que não devem se preocupar com melindres outros. Sendo que a área do direito de família,
eu acho que isso se potencializa, não é muito mais, porque vão envolver mágoas, ressentimentos, crianças, não é assim, como as coisas eram, como as coisas são, como as coisas vão ser. Família, né? Porque uma família já reflete, o problema de uma família já reflete na outra. Sim. Em que sentido? Se eu estou me separando, já vai refletir no meu pai, na minha mãe, ou no pai, Sim. na mãe do meu cônjuge, né? Em todo mundo. Assim, quanto sogro e sogra, doido pelo genro. É um efeito dominó. Aí reflete tudo. E assim, nesse aspecto, Vivi, considerando essa questão, você falou que gosta de mediar. Gosto. Quando você observa, você vê que existe uma mágoa, você consegue sentir quando um dos dois não quer divorciar? Você tem essa sensibilidade? Consigo quando um gosta do outro, quando o outro não gosta. Quando um demonstra ódio, quando na verdade não é o ódio que existe ali, é outra coisa. Sei. E eu te pergunto, assim, também, aproveitando a tua experiência. No caso, você, vez ou outra, vê um divórcio, assim, não se findar porque eles resolvem se reconciliar, ou não? Isso não acontece? É difícil. É difícil, né? É difícil. Já... Agora, um caso bem, assim, peculiar que me marcou, que me marcou foi não vou dizer nomes, é claro, por questões éticas, mas um divórcio de um senhor e de uma senhora, já idosos. Depois de idosos, ele resolveu, não gosto mais de você. Os filhos já crescidos, formados. E não gosto mais de você, não gosto. E eu percebo, esse divórcio a gente fez, inclusive quem fez esse divórcio foi eu e o Feliciano Júnior, seu pai. E na época eu consegui sentir, o sentir que você me perguntou, Nana. Na época eu senti que ela não queria se divorciar por questões religiosas. É uma mulher muito religiosa, muito firme, muito tradicional. Aí ela não queria, e acabou, se divorciaram e deu tudo certo. E tá com uma semana que ela ligou para mim para falar sobre a igreja e tudo, porque criou aquele vínculo, né? Ela ligou para conversar comigo. Geralmente cria o vínculo com o advogado. Aí eu percebi ainda que ela gosta dele. Oh, meu Só Deus. não dizendo que gosta, mas o jeito que fala. Como se refere, né? Como se refere. Porque foram quanto tempo de casados, por curiosidade? Eles, 50 anos. Meu Deus, 50 é boda de ouro, né? 50 anos. Assim, eu não sei se você soubesse. 50 anos. Que boda Já são idosos. Meu Deus do céu. E ele arrumou outro, só por curiosidade também? Foi só mesmo uma coisa de... Só uma coisa de abusar. Abusou, não quer... Você vê, né? No final da vida, né? Quando se poderia se unir. Se unir e um prestar auxílio ao outro, né? Que coisa assim, inusitada, né? Acontece. Vivi, e quando tem criança envolvida? Assim, você percebe que um pai ou uma mãe, assim, meio que instrumentaliza a criança para atacar o outro. Como é que se sai numa situação dessa? Se torna um objeto, a criança, em certos casos, se torna um objeto mercantilista, né? Sim. Principalmente pelo lado da mãe. A mãe fica usando, isso pode acontecer com o pai, enfim, mas geralmente acontece mais com a mãe. Sim. Usando a criança como objeto, querendo pensão a mais, escondendo a criança, praticando alienação parental, que isso devasta a vida da criança até para futuros. Até futuramente. Sim, para a formação dela, né? A formação. Existem pessoas adultas hoje que tiveram pais separados que até hoje carregam esse trauma. Sim. Advindo da alienação parental. E também eu acredito que deva ser muito comum também, não é? Assim, queria que você falasse sobre isso a respeito, porque geralmente, e é natural, que envolvendo criança menor de idade, né? Que a guarda fique com a mãe, a guarda compartilhada predomine com a mãe. E que nesses casos tem muitos pais que esquecem que tem filhos, né? Assim, que é como se não tivesse. Como tem muitos pais
que vestem a armadura de mãe. Sim. Como eu tive clientes também, eu junto com Feliciana, nós tivemos clientes que é um verdadeiro pai-mãe. Um pai, né? Pai-mãe. Não, exemplo que esse cliente serve de exemplo para muitas mães. Que legal, né? Assim, para muitas mães. Que legal. Assim, e ficando até com a guarda dos filhos. Fazendo questão, não é? E fazendo questão. Isso é muito bom. E cuidando muito bem. Você vê, né? Que tudo depende da formação das pessoas, no sentido assim, assim, não necessariamente o gênero pode definir, não é, o que vai ser melhor para a formação de um menor de idade. Mas assim, não há dúvida de que nessa área que você gosta de atuar, que nem todos os advogados gostam, e nem tem vocação para isso, tem que ter vocação. Tem, exatamente isso. Tem que ter vocação. Se não tiver vocação, não adianta. Porque eu acredito que muita questão jurídica deixa de ser resolvida simplesmente por arenga, né? Por implicância. Quebra de braço. E é difícil de lidar com pessoas nessa situação. Mas é o que eu digo para os meus clientes. Nada que o tempo não resolva. Nada que o tempo não resolva. O tempo resolve. Como é que você acha que seria um caminho que pudesse mediar? Você vê que o negócio não está bem. Existe alguma técnica ou depende das pessoas? Você acha que essas audiências de conciliação valem a pena as pessoas se encontrarem só na audiência? Ou você acha assim, que seria interessante conversarem antes? Tipo, como a gente vê uma trégua, né? Numa guerra, não, vamos fazer um período de trégua e tentar conversar. Você acha que é possível, que é melhor? Ou é melhor aguardar a audiência? Não, é melhor conversar. Existe uma técnica. Existe uma técnica, respondendo a sua pergunta. É melhor aguardar, se reunir antes para depois entrar na audiência. Que geralmente a audiência de conciliação torna-se, com aspas, conciliação. As pessoas, se for logo de pronto, sem antes... Sem um prévio entendimento. Sem um prévio entendimento, as pessoas já entram armadas. Armadas, munidas de mágoas, de ressentimentos. Ansiosas, com medo. Ansiosas, com medo. Ele com medo. E, geralmente, quando envolve criança, menor e dinheiro... E junta com ressentimento, fica um saco grande. Imagino. Saco grande e com nó. A gente... Com nó em cima de nó. Nós que somos profissionais da área, né? Você como advogado, eu como defensor. A gente, quando vai fazer uma audiência, né? Quando a gente tem que se deslocar até o prédio da justiça, a gente já vai com uma certa tensão, porque sabe da seriedade do ato. Da seriedade do ato. É porque a gente da nossa responsabilidade. Da nossa responsabilidade, a gente tem experiência, o direito não é nosso e a gente fica um pouco preocupado pela responsabilidade. Então, imaginemos as pessoas que não têm esse hábito. Que estão sentindo na pele. Estão sentindo na pele e sabem que o seu direito ali vai ser objeto de debate, objeto de discussão. E que tudo que for decidido vai ser para o resto da vida, né? Pois é, então é natural que isso aconteça. Agora eu te pergunto, que eu já escutei muito isso, né? Quando as partes querem tentar conversar, uma outra até com boa vontade, olha, vamos conversar, vamos tentar resolver nossa vida e tal. Mas nunca deixar os dois juntos? Sempre tem que ter uma pessoa... Pois é isso que eu te perguntar, porque aí ele escuta, só falo com minha advogada, ou só falo com meu advogado. Isso é meio intimidativo, não é não? Intimidativo, pressão, é um terrorismo. É um terrorismo, né? É um terrorismo. Quando fala o nome de advogado... Você rápido fica com medo, né? Aí a parte já fica com medo. Eu vou te contar até com relação ao advogado, o que é ser um advogado de família. Sim. Bem rápido. Não, fique à vontade, nós temos aqui o dia todo. Vou te contar que eu fiz o divórcio de uma cliente e foi um divórcio muito traumático para ela, muito traumático, traumático mesmo. E depois de tudo resolvido, ok, as partes foram cada um para o seu lado, continuei meu trabalho, minha rotina, minha labuta normal. E depois de muito tempo, eu encontrei com esta cliente em um restaurante. Aí entrei, sentei, aí depois ela disse, doutora, desculpa eu não ter falado com a senhora naquele dia, naquele restaurante e tal, eu sei que a senhora me viu também, nossos olhares se cruzaram, mas é porque, doutora, quando eu olhei para a senhora, eu senti uma coisa tão ruim, me lembrei de tudo que aconteceu comigo.
Aí eu disse, puxa, olhar para mim, me ver, porque eles veem um advogado, Sim, eu posso ser uma pessoa maravilhosa, como muitos acham. sim. Exemplo. Mas ela disse, doutora, eu gosto tanto da senhora, a senhora é uma pessoa tão, me ajudou muito, foi minha companheira, profissionalmente foi tudo muito bem resolvido. Mas quando eu vejo a senhora, eu me lembro daquela época da minha vida. Então, assim, ser uma advogada dessa área, às vezes não reflete muito bem. Eu imagino. Não reflete para quem passa a situação. Porque... Mas, por outro viés, eles são muito gratos. Sim. Muito gratos. Os clientes são muito gratos. Muito gratos. Aí assim... Porque é como se a gente está, assim... A gente é um pedaço da vida deles. A gente fez Sim. parte de algo que foi resolvido. Pois é, então assim, não é assim, se for parar para ver a atuação nesse tipo de área... Aí eu fiquei, sabe, naquele dia, puxa, será que todos são assim? Mas eu sei, mas assim... eu respeitei o que ela disse. É porque né? envolve realmente, assim, dramas, os mais caros, né? Se a gente for ver aí os grandes empresários, as grandes autoridades, assim, eles sofrem dentro de casa a mesma coisa que uma pessoa simples sofre, na sua simplicidade. Assim, esse tipo de angústia, esse tipo de aflição. Qualquer. Esse tipo de cobrança. Independentemente de qualquer... É o drama onde todo mundo fica igual. Exatamente. Né? Não aceita uma condição da esposa, não aceita uma condição do marido, o filho briga com o pai, briga com a mãe, tomador de um, tomador de outro. Aí eu te pergunto, Vivi, assim, nessa tua concepção de atuação, é necessário tempo para dar essa experiência, essa maturidade? Ou você acha que um prévio conhecimento científico de psicologia é essencial? Os dois. Os dois, né? São paralelos. Eles caminham juntos. Sim, tem que ter uma certa psicologia. E não há dúvida. E também experiência ao longo de um tempo. E cuidar do próprio coração, né? Ser uma pessoa com empatia, né? Porque claro que pra gente uma arenga, né? Nossa expressão cearense, ou então uma implicância entre um casal que quer se divorciar, pra gente não vale nada. Porque você vê logo que é uma coisa pontual e passional deles. Mas para eles é muito sério. E difícil. E pode ser um gatilho de coisas maiores, de tratamentos com remédios pesados. Não é? A vida como vai ser, a família, filhos, não é uma coisa muito séria. E outra, a questão dessa área de família também, é muito difícil, por exemplo, um exemplo meu, no meu divórcio, primeiro casamento. É muito difícil um advogado advogar em causa própria, pode ser o melhor advogado nessa área ou em qualquer outra área. Sim. Mas advogar em processo de família, em um divórcio, em causa própria... Não é recomendável, né? Não é recomendável. Isso eu aprendi com seu avô, com seu pai e com a minha própria... Eu tenho propriedade para dizer isso. No seu caso, você tentou ir advogar em causa própria? Eu nem tentei. Nem cogitou, porque eu não né? ia conseguir a gente ler as petições. Eu me fiz de advogada. Para mim, a gente lê, a gente não consegue assimilar o que está escrito, o que o outro escreveu contra você. Sim. As frases ficam assim nas páginas. Não, você se abala, às vezes, com uma expressão terrível. Com uma vírgula. Então, como é que eu vou me defender, fazer uma contestação ou uma réplica? Sim. De algo que está diretamente a mim, a minha pessoa, me abalando. Perguntar para uma testemunha. Às vezes eu posso falar demais, às vezes pelo nervosismo posso falar de menos. Então é aconselhável que um colega advogado seja o seu advogado. Nós somos seres humanos, nós somos de gelo, não é? E isso aí é importante, esse teu conselho, esse teu compartilhamento, Vivi, da tua experiência na advocacia de família. Porque é algo que, se a gente for parar para ver, sempre vai acontecer, né? Alguns tipos de processo deixam de existir, outros surgem, algumas demandas aumentam, outras diminuem, mas essas questões, assim, sempre vai ser difícil. Porque envolve muito a cultura da sociedade, envolve muito a ética humana como um todo. Porque é natural que um casal se magoe com outro por mínimas coisas. Aquilo que, se uma pessoa mais distante fizesse com a gente acha tolerável, mas a gente não aceita que a pessoa próxima
não tem esse tipo de coisa. Aí isso vai acumulando mágoa, vai acumulando chateação. Principalmente no momento de luto, né? Porque Sim. quando há separação, há um luto. Por mais que os dois queiram se separar, mesmo consensualmente, vai existir o luto. Sim. E esse momento que é muito delicado, que ao escutar qualquer coisa, já se melindram. Sim. Dentro deste luto. Por isso que eu digo, nada do que o tempo para cicatrizar, para cicatrizar. Né? Até porque é um luto diferenciado, né? Porque se você for ver, se envolver criança, é um luto que não tem prazo para acabar, não. Tem não. Tem não. Vai ser o pai e a mãe pro Sempre. resto da vida. É numa colação de grau, num casamento, é num casamento, é em qualquer evento. Qualquer evento. Não, assim, o papai, né, que tem 2 casamentos, né? É. Assim, vez ou outra ele tá lá vendo as ex-esposas e tal, mas graças a Deus, com uma boa relação. Quando existe filho, é pro resto da vida. Essa ligação é pro resto da vida. No meu caso também, Sim, né? é verdade, Vivi. Que legal, assim, esse tipo de compartilhamento, porque é uma área que demanda muita sensibilidade, mas é uma área que a gente, assim eu vendo de longe, né, assim, na Justiça Federal a gente não se depara com esse tipo de questão, né? Mas, assim, a gente, assim, o objetivo do nosso encontro também é difundir a atividade jurídica para o público em geral, também para os acadêmicos. Então, Exatamente. assim, a gente está aqui debatendo um assunto de interesse de quem está se formando em direito e pensa em que área eu vou atuar, né? Em que área eu posso... Será que eu vou estar preparado para esta área? Sim. Será que essa área é a minha vocação? Mas aí, se a gente for parar para ver, é uma área que, de certo modo, pode dar uma segurança no sentido, olha, sempre vai ter trabalho. Sempre vai ter. E é uma área que financeiramente deve ter um retorno, né? Porque tem muitas pessoas com condições boas para poder custear bons advogados e advogadas, Eu vou lhe dizer uma coisa, Nano, assim, de coração. Diz. Não é uma área que dê muito dinheiro, não. Tem outras que dão mais, claro. Tem outras que dão mais, você sabe. Sim. Mas eu me sinto realizada profissionalmente quando eu consigo, nem sempre a gente consegue, Sim. mas quando eu consigo terminar um litígio de uma forma boa para todo mundo. Boa para todo mundo. Não há dinheiro, pelo menos para mim, que pague ver a satisfação de um cliente meu. Não, assim... Assim, olha, você se sentir grato pelo resto da vida, a pessoa sempre que lhe encontra... É o contra-cheque da alma. Doutora, eu sou grato à senhora. Assim, ver um Deus. Eu digo, olha, eu não sou Deus, eu não... Aqui, eu estive, foi para tentar resolver e ajudar. Não, os mais sábios E a gente acaba sendo psicólogo, psiquiatra... Aí tem hora que a gente tem que ser padre, é todo mundo. Porque envolve, porque as pessoas precisam de alguma energia para seguir em frente diante de um momento muito difícil da vida. Não é? Então, assim... E você tem que fazer, você tem que fazer, interromper. Você tem que fazer, querendo ou não, uma terapia, você como profissional nessa área. Claro. Porque eles chegam, depositam tudo o que estão sentindo, aquelas energias negativas, aquele peso. Aí o cliente chega e diz, doutor, eu tô tão leve. Aí fecha a porta, aí eu fiquei tão pesada. Pois é, porque depois você sabe, porque eu imagino, né? O cliente chega assim para a advogada, olha, tá aí um problema sério, né? O abacaxi para descascar. Aí você se sente muito responsável. Aí ele vai-se embora, pronto, agora é com ela. Agora é com ela. Agora é com ela e com certeza ela vai me agradar. Aí você se doutora, sente eu tô tão leve. Aí sai, fecha a porta. Aí, meu Deus, agora eu vou ter que tomar um café. Sim. Respirar fundo para tirar esse peso e depois ver o que é que eu tenho que fazer aqui de forma técnica para resolver, né? Mas isso é uma questão importante, né? Então, assim, fica bem claro que para atuar nessa área você tem que ter uma empatia, você tem que ter uma sensibilidade, porque é até um ato de caridade saber ouvir. Às vezes a pessoa, a parte, ela só quer alguém como se fosse um terapeuta, né? Que escute o seu problema para ela poder soltar e poder tirar aquilo da cabeça e ter uma orientação técnica, jurídica sobre como vai ser a vida dela em termos práticos. Também, porque tem que resolver. Termos práticos. A casa é só minha? Assim, é muito natural, né, que se pense que um pode ficar com a casa todinha, que o outro... Enfim, é cheio de... Outra cliente chegou aí e disse, doutora, eu tinha um advogado... Área de família. Eu tinha um advogado muito bom,
Um advogado muito bom na área civil. Mas era da área civil. Doutor, eu não me senti confortável com ele. Mas o advogado, Nano, era bom mesmo Sei. na área civil. O bam da história. Mas ela não se sentiu confortável com determinado advogado aí fora. Sim. Não conseguiu, mesmo sendo um profissional excelente. Aí disse que faltava neste advogado, porque ele é acostumado a lidar com processo com execução de banco, com direito empresarial. Aí disse que o advogado era frio. O doutor era frio, era muito técnico. Ou seja, eles precisam não só da técnica, mas precisam também da empatia, do escutar. E até para facilitar a vida das pessoas. Assim, eu conheço o caso, Vivi, de casal que ficou pouco tempo junto, mas que é um estresse por tudo, porque tem filho em comum, filha, né? Filho em comum, então assim, qualquer coisinha que não for feita do jeito que foi acordado, tal, papapá. Assim, por causa de 2 minutos, 10 minutos, pronto. Aí já liga, o mundo tá se acabando, já liga para o advogado. O que você vai fazer, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, é. tem que ter uma certa paciência também. Porque, às vezes, também, como as mágoas demoram para se dissipar, e às vezes nunca se dissipam, infelizmente, mas um dia vão. Tem uns que não. Mas um dia vão, eu tenho certeza. Mas, assim, qualquer coisinha que não esteja no script já é um motivo para querer atormentar o outro com uma petição, com um requerimento, com alguma coisa. É isso que nos meus clientes eu tento educar. Sim. Com relação a isso, quando eles começam com picuinha, com coisinha, não, mas tá aqui, tem que ser desse jeito que tá no papel. Calma, facilite a história da mediação. Sim. Né? Tem maturidade, facilite, retroceda um pouco. Sim. Né? Tenha... Não. Porque, olha, dê a chance, porque lá na frente o outro vai lhe dar a chance também. Vai dar, você dando a chance, dê mais essa chance, porque próxima vez, o outro também, você vai precisar um dia. Pois é. Ele não está precisando, pois então um dia você vai precisar. E você vai ter a mão dele. Exato. Se fosse outro tipo de advogado ou advogada, não é? Ah, pois então é tanto para fazer um requerimento para reclamar do juiz. Faz aí instigar o outro. Eu não consigo ganhar dinheiro assim. Isso não é vida não também, né, Vivi? Eu não consigo ganhar dinheiro com a desgraça alheia, né? Eu não consigo. E que geralmente envolve criança. Nessas picuinhas, geralmente é porque tem criança também no meio, né? Mas tem muito advogado que não pensa assim. Não, tá nem aí, na verdade, né? Quer a confusão mesmo. Assim, quer a confusão. E também tem magistrados que não tem muita sensibilidade, não é? Exato. Que não é para ser juiz de família de jeito nenhum. Eu tive uma professora que ela estava contando um divórcio dela, que a primeira coisa que o juiz falou antes de começar a audiência foi chifre, assim, como se fosse uma coisa bem... banal. Bem banal. E se tivesse sido mesmo, ele podia estar riscando aí não é para ser. Um isqueiro aí não é para ser em pólvora. Magistrado nessa área, de forma alguma. Pois é, assim, totalmente assim, uma compostura, né? Mas falta de postura, né? Exato. Pô, e falta de empatia com o próximo, no caso. Sim, e enfim, né? Assim, enfim, acontece. Assim, às vezes podiam estar lá todinho para fazer um acordo legal, tal, aí você pode lembrar alguma coisa ruim e gerar um acordo bom vai depender muito do juiz, dos advogados. É importante ter uma boa relação com o advogado da outra parte, não é? Muito. É o que eu tento sempre fazer. Porque são troca de telefones, troca de cartões. São os dois isentos. Você demonstrar que está... Agora, você sendo altamente ético, é claro. Sim. Né? Sendo ético, não falando com a parte adversa. Sim. Você procura sempre falar, você como advogado, sempre falar com o advogado da outra parte e não com a parte. Sim. E sendo transparente com o cliente, olha, estamos conversando isso assim, claro, assado, sempre. Né? Sempre. Qualquer decisão, qualquer reunião com outro advogado, a gente... O que é que vai ser proposto, o que é que não vai? A gente informa logo o cliente antes. Pois é, isso é interessante, até para tentar conciliar e evitar os problemas maiores, que acaba sendo pior para a parte. Sai mais caro e demora tudo muito mais, não é? E na falta de confiança entre cliente e advogado... Babau. Houve falta de confiança, exatamente. Não tem mais o que se conversar. Tá certo. Porque muitas vezes... É melhor subestabelecer, porque sem reserva. Quando a parte está muito transtornada, ela vai querer sempre arrumar um para Cristo, para depois dizer a culpa foi sua. E sobra para o advogado ou para a advogada, né? Sobra. Então tem que ter muita sabedoria para saber lidar, viu, doutora Viviane? Com esse assunto muito interessante a respeito do direito de família,
na vida profissional da doutora Viviane Eupídio. Nós encerramos esse primeiro bloco, agradecemos demais a participação de todos e vamos voltar logo logo com mais algumas questões a respeito da vida, da carreira da doutora Viviane Eupídio. Obrigada, foi um prazer. Foi um prazer meu estar aqui com vocês. Tem mais, viu? Ah. Tem mais.